Bem-vindos ao Alfabetização Sem Cartilhas. Hoje nós vamos conversar sobre construtivismo e socio-interacionismo. Duas correntes de pensamento, duas pesquisas, duas teorias que nos ajudam a compreender como o ser humano aprende. Na verdade, para a gente ensinar, é fundamental que o pedagogo primeiro compreenda como é que o conhecimento é produzido, né? Então, nós tivemos várias concepções, né, inatistas, empiristas, nós já falamos até um pouquinho sobre elas. E, na verdade, duas concepções mais contemporâneas, mais modernas, que vêm, então, encaminhando as nossas reflexões sobre como é que nós podemos ter uma prática pedagógica mais efetiva, mais eficiente, compreendendo essas teorias. As teorias de Piaget e Vygotsky. Piaget, um suíço, Vygotsky, um russo, né? Foram contemporâneos, sendo que Piaget teve acesso à obra, o Vygotsky teve acesso à obra do Piaget, mas Piaget só foi ter acesso à obra do Vygotsky muito tempo depois, por conta das questões políticas entre a Rússia e o resto do mundo, né? Os bloqueios que existiam, os boicotes que existiam. Então, muitos pensadores, muitas teorias, como o núcleo, né? O grupo do próprio Vygotsky, com Leontiev, né? E o grupo de Bakhtin também, né? Os grupos russos que pesquisavam, que tinham pesquisas fundamentais, a gente acabou só vindo a conhecer muito tempo depois. Piaget não, Piaget a gente já conhecia, porque como ele era suíço, chegava aqui e chegou aqui de uma maneira até bem atravessada, mas chegou nas escolas. Então vamos relembrar um pouquinho do Piaget. O Piaget é da base da teoria construtivista. O que é uma teoria construtivista? Uma teoria que acredita que o sujeito constrói o seu aprendizado a partir da sua interação com o objeto. Então, é o famoso S-O, sujeito-objeto, né? Então, existe uma base que seria uma base física, uma base biológica, mas que, na verdade, essa estrutura cognitiva que nós temos, ela seria criada e ampliada a partir das nossas experiências, né? Então, as experiências vão desafiando, mas para isso a gente precisa estar num determinado estágio, e aí é que vai ter a grande diferença entre os dois pensadores. Para Piaget, nós temos um amadurecimento que seria universal, porque geralmente as pesquisas ocidentais elas buscam essa universalidade, né, esse sujeito universal. Então, nós teríamos uma base biológica, né, uma estrutura, e passaríamos por determinados estágios, e aí nessa interação com o objeto entendendo aí qualquer objeto de conhecimento, é que nós iríamos então produzindo essas estruturas cognitivas ou ampliando as estruturas que já existem conforme os desafios, tá certo? Então, para Piaget, as crianças constroem seu próprio aprendizado através do contato ativo. Também foi dessa época que surgiram, no início do século XX, as chamadas pedagogias ativas, né? Por quê? Porque era um contraponto às pedagogias passivas, aonde o sujeito era aquela criança realmente, né, muda, né, sem voz, sem corpo, né, ela ficava parada e ela só fazia então aquilo que o professor mandava e era muito depósito, né, essa ideia da transferência de conhecimento que a gente já falou. As pedagogias ativas, né, que vão sendo pensadas no início do século XX, a Escola Nova, Montessori, né, Waldorf, enfim, várias pedagogias que surgiram no início do século XX, muitas pesquisas foram aprofundando, então, em torno dessa ideia de que o sujeito precisa se mover nessa construção desse conhecimento, que o sujeito precisa ser ativo na sua própria produção de conhecimento, tá certo? Então, em outras palavras, Piaget estudou o desenvolvimento cognitivo das pessoas. Por isso que ele é um epistemologista, ele é um epistemólogo, né? Ele estuda como é que o conhecimento é produzido, tá certo? Episteme, conhecimento, epistemologia, como estudos sobre o conhecimento, de como o conhecimento é produzido, tá certo? Bom, então, Piaget estudou o desenvolvimento cognitivo das pessoas e isso muito nos interessa, que trabalhamos com a educação das pessoas, tá? Então, ele criou uma teoria em que
dividia o desenvolvimento cognitivo das crianças em 4 principais etapas. Isso aí qualquer pedagogo, a gente estuda na escola normal, a gente estuda na pedagogia, mas parece que tem gente hoje em dia que esqueceu, né? Isso aí que a gente estuda. Pois é, a fase sensório-motor, que vai... Gente, essas idades, elas não são congeladas, não é assim, a criança tem 1 ano e 8 meses e daqui a 2 meses ela faz 2 anos, pronto, ela mudou. Não é assim, tá? É aproximadamente, quer dizer, é um estudo que mostra que aproximadamente os sujeitos nessa faixa etária costumam apresentar esse tipo de comportamento. Lembrando que Piaget fez a sua pesquisa bem restrita às crianças que ele tinha acesso para observar, tá certo? Não foi uma grande pesquisa com milhares de crianças. Bom, Piaget, então, vai dizer que dos 0 aos 2 anos nós estamos na fase sensório-motora, né? É a fase que a gente e o gato não tem muita diferença. Toda criança mete o nariz, quer meter a boca, quer meter a mão, né? É a fase onde a criança, na verdade, se apropria pelo mundo através, né, das sensações, do sensório, né? Então, dos sentidos. É por isso que o currículo, né, da educação infantil, ele é tão focado nessa questão da experimentação dos sentidos. Eu preciso provar, cheirar, ouvir, né, sentir, perceber as diferentes texturas, cheiros, cores do mundo. Então, nessa fase, a criança... E motora, né? Eu preciso me mover. A gente já viu isso no outro curso, né? No Brincantes, na verdade, que a criança, ela, como qualquer outro filhote da espécie humana, ela precisa se mover, porque ela aprende pelo movimento. E esse movimento, essencialmente, é através da brincadeira. Por isso, é criminoso, né? Você produz doença, você produz atrofias, você produz mal-estar, né? E danos, né? Físicos, motores e psíquicos. A criança, quando você aprisiona essa criança, quando você quer botar uma criança de 2 anos sentada copiando coisinha, pintando dentro da bolinha, ela não tem que fazer isso. Ela precisa... Ai, mas Andreia, como é que ela vai desenvolver a coordenação motora fina? Como a humanidade desenvolveu a coordenação motora fina nos últimos 50 mil anos de história, certo? A criança, ela brincando, ela desenvolve a coordenação motora fina, tá? Abotoando, costurando, né? Desabotoando, torcendo, desenhando, pintando, mexendo com argila, mexendo na terra, fazendo bolinho de areia. A criança desenvolve coordenação motora fina. Cortando. Eu tenho adulto que não sabe pegar na tesoura e cortar em linha reta, né? Que educação infantil foi essa? Então, assim, a coordenação motora da criança, ela vai ser desenvolvida em milhares de atividades muito mais significativas e muito mais interessantes para a criança, do ponto de vista do desenvolvimento sensório-motor, do que amarrar essa criança numa cadeira, fazendo apostilado, cobrindo o pontinho, leve a borboletinha, a florzinha. Isso não é trabalho para crianças de 2 anos. Isso não ajuda no desenvolvimento dela, tá certo? A criança precisa correr, pular, subir, descer, passar por cima, passar por baixo, passar por um lado, passar por outro, correr atrás da bola, correr, tá? Colher, né? Catar. Então, tem muita coisa para fazer com uma criança de 0 a 2 anos, que passa longe, mas longe de atividades escolares que a gente tem visto por aí. Infelizmente, a gente tem visto por aí. Tá certo? Pré-operacional, dos 2 aos 7 anos. Operações concretas, dos 7 aos 11 anos. E aí ele tá falando, gente, em termos de pensamento concreto e pensamento abstrato. A criança pequena, ela pensa o mundo concretamente. Então, se você tem aquela criança que com 3 anos conta, né? 1, 2, com 2, né? Tem pai que tá ensinando a criança a falar igual um papagaiozinho, e aí a criança fica lá, 1, 2, 3, 4. Ela não sabe o que ela está falando. Porque o 1, 2, 3, 4 é só o nome
de um signo, que é o número, que representa uma ideia, que é a quantidade. Uma criança de 2 anos, ela troca uma nota de 10 por 2 moedas de R$1. Sabe por quê? Porque ela não tem ideia de quantidade, né? Ela olha o valor da coisa em si. Então, se você trocar com uma criança uma moeda de R$1 por, sei lá, 5 moedas de 5 centavos, ela troca. Porque ela acha que 5 é mais que 1, né? Em termos concretos. Porque ela não tem a ideia abstrata da quantidade, tá? Se você perguntar para uma criança, né, o que é 5, se 5 é maior que 4, se 4 é maior que 3, se 3, quantos 2 tem dentro de um 5, a criança de 2 anos, ela não sabe isso. Por quê? Porque ela não trabalhou, ela não desenvolveu o conceito de número. Tá? E muitas vezes a gente vê crianças, eu já tive alunas chegando na 2ª série, no tempo que eu trabalhava com série, na 2ª série, né, que não sabia, não tinha construído o conceito de número, né? Sabia compor, decompor, dizer unidade, dezena, centena, mas não tinha o conceito. E aí na hora de fazer cálculo, né, fazer as contas, isso aí o castelo desabou inteiro. Tive que pegar a criança de 8 anos, levar na sala de jogos da escola e trabalhar com ela a relação, né? Número, numeral, quantidade e signo, para ela compreender as relações que existiam entre os números. Então, é fundamental que a gente entenda isso, né? O que a criança dá conta também de compreender sobre conceitos extremamente abstratos, né? Como é que eu ensino para uma criança de 3 anos estados e capitais? Essa criança, se você largar ela no meio do shopping, ela se perde, gente. Ela não tem a menor ideia espacial, sabe? De minha casa, minha rua, meu bairro, minha cidade. Tem muito adulto que não tem, né? Minha cidade fica dentro de um estado, que fica dentro de uma região, que fica dentro de um país. Então, o que é estado e capital para uma criança de 3 anos? Absolutamente nada. São palavras soltas, tá? Então, é preciso que a gente, que o leigo, né? Que o pai, a mãe, a tia, a madrinha, a avó, ache bonitinho ensinar isso para a criança, né? Para aparecer no YouTube, para aparecer... Ok, mas para nós que somos educadores, sério, gente, a gente vai entrar nesse jogo, sabe, de fazer de conta que isso é conhecimento, porque não é, né? Se a criança não tem internalizado o conceito, isso não é conhecimento. E se a criança, e Piaget está me dizendo isso, ela não tem maturidade para essa abstração, sabe? Como é que a gente está trabalhando isso? Né? Bom, então a partir dos 7 aos 11 anos, a criança está numa idade de operações concretas, onde ela começa a construir esses conceitos a partir do concreto. Por isso que é tão importante trabalhar com o concreto, né? O que é fração? O que é porcentagem? Para muito adulto isso não faz sentido. Com muito adulto, que, né, segundo Piaget já deveria estar nas fases de operações formais, porque já tem mais de 12 anos, quer dizer, sim, mas se eu não trabalhei isso, eu não tenho esse conceito. Né? Então, muito adulto não entende que porcento é uma fração, alguma coisa inteira que foi dividida por 100. E eu estou falando de partes de 100, por isso é porcentagem. Então, muita coisa a gente tem que ver como esse conceito foi construído, porque às vezes ele é construído na superfície das coisas, ele não é construído na profundidade. E aí chega mais tarde, tudo isso desaba. Tá? Em cada uma dessas etapas, Piaget concentrou-se em prestar atenção às mudanças que ocorrem no pensamento qualitativo das crianças, né? Então, pressupõe que cada uma dessas 4 etapas representa a transição gradual de uma maneira, né, mais complexa e abstrata para obter conhecimentos. Então, ele vai trabalhar nessa perspectiva, né? Porque é uma perspectiva forte na pedagogia, essa ideia de partir do simples para o mais complexo. Vocês já sabem que eu parto do complexo para o mais complexo, mas enfim. Então, era estudar como é que isso acontece, né? Como é que aos poucos a criança vai saindo
deixando de ter essa necessidade desse concreto e vai internalizando essa abstração, vai deixando de fazer essa relação, né, direta entre as coisas para uma relação mais abstrata entre as coisas, né? Inclusive no sistema de representação, que é o sistema de representação numérico e, portanto, também o sistema linguístico, né? A língua é uma representação, tá certo? Bom, relembrando Vygotsky, né? Vygotsky tem várias formas de escrever, tá, gente? Tem com I, tem com YY, tem com II, tá? Então a gente, né, coisa de russo, né? A gente traduz do russo e aí fica essa bagunça. Mas enfim, a gente até hoje não sabe como é que escreve o raio do Vygotsky direito. Mas vocês vão ver que no texto aparece escrito de um jeito ou de outro, tá certo? E é isso mesmo, tá bom? Na teoria sociocultural de Vygotsky, as crianças aprendem à medida que se desenvolvem. Essa é a grande diferença entre os dois, tá? A diferença essencial. Os dois compreendem que o conhecimento não está dado, que o conhecimento será produzido, construído na ação desse sujeito, né? Todos os dois concordam com isso. No entanto, enquanto para Piaget você precisa, na verdade, desenvolver para aprender, para Vygotsky você aprende para desenvolver. Então, são caminhos inversos, certo? Então, Vygotsky, na verdade, vai acrescentar algo a mais nessa relação sujeito-objeto. Ele vai colocar sujeito, objeto. Porque Vygotsky só pensa esse objeto dentro de um contexto sócio-histórico, dentro de um contexto cultural, né? Então, ele não compreende esse objeto como um objeto, mesmo que a criança esteja sozinha com o objeto, esse objeto, ele existe culturalmente, ele existe socialmente, ele tem funções, ele tem atributos que são dados por aquela coletividade, né? E outras coletividades, de repente, esse objeto não representa e não significa nada. Portanto, o processo de aprendizado dessa criança com esse objeto é muito diferente se ela interage com um objeto que é culturalmente significante dentro da cultura dela, tá certo? Bom, Vygotsky dá mais importância a uma terceira pessoa, ou seja, a partir da teoria de Vygotsky, considera-se que as crianças possam desenvolver sua aprendizagem, é fundamental a participação de um terceiro indivíduo. Então, ninguém aprende sozinho. É fundamental esse outro, sendo que na teoria do Vygotsky, esse outro não necessariamente tem que ser o professor, né? O sujeito constrói conhecimento com o outro. O outro, às vezes, está num nível de conhecimento real, né? Ele já tem algum conhecimento sobre aquele objeto que, de repente, você está ali tateando, né? Você está na zona de conhecimento proximal. Você ainda não tem, né, condições, você ainda não aprendeu aquilo completamente. Mas, na interação com esse outro sujeito, você vai se aproximando desse conceito, desse conteúdo, desse objeto de conhecimento, e você vai, então, com o auxílio do outro, na interação com o outro, né, no trabalho com o outro, você vai passando dessa zona proximal, próximo de compreender esse conceito, né, esse conhecimento, e você vai construindo, então, um conhecimento real. Então, o outro é fundamental para a construção do conhecimento. Por isso, a teoria é sócio, porque ela acontece numa relação social interacionista. Então, ela trabalha com a ideia da construção, né, individual do conhecimento, só que o Vygotsky não vai trabalhar com a ideia de indivíduo. Ele vai trabalhar com a ideia de sujeito. Essas palavras têm diferença no texto, né? Saio dessa coisa do indivíduo, essa pessoa que constrói sozinho, e passo pro sujeito. O sujeito é sempre um sujeito histórico, cultural. Ele é sujeito em seu tempo, ele é sujeito em seu espaço, tá certo? Ele não é um indivíduo, ele é um sujeito relacional,
tá bom? Em outras palavras, sem esse terceiro indivíduo, a relação das crianças com seu ambiente e o desenvolvimento do seu aprendizado não seria possível ou se tornaria bem mais complicado, né? Então, é fundamental que a gente compreenda também esse nosso papel nesse trabalho de mediação entre o que a criança sabe de fato, o que ela está próxima de aprender, ou ela desconfia, ou ela está em processo de construção de aprendizado, e aquilo que ela de fato sabe, né? Que ela sabe, ela já conquistou realmente. E aí é aí que eu vou mediar, é aí que eu entro, né? Não antecipando demais, não, né? Essa mediação que é de uma sutileza, essa mediação que exige a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso olhar próximo dessa criança, né? Nos oferecer como esse sujeito e permitir que os outros na turma, né? As outras crianças, eu sempre trabalhei com monitoria, com um colega ajudando o outro, permitir que outras crianças também façam esse papel e esse trabalho, não só você, né? Bom, Vygotsky considerava que para poder realizar um estudo sobre o desenvolvimento das crianças, é essencial realizá-lo em contextos reais e naturais, como, por exemplo, na escola, em casa, situações familiares, com seus amigos, entre outros. Pelo contrário, realizar estudos em espaços artificiais, né, como consulta médica, consultório, laboratório, pode dar lugar a uma confiabilidade ao estudo, menor de confiabilidade. E eu vou concordar com ele, né? Existem algumas metodologias milagrosas de alfabetização que são desenvolvidas em um consultório com uma pessoa e a criança. Não é uma situação real de como nós alfabetizamos as crianças, certo? Não tenho como transpor aquilo que é produzido. É claro que muito conhecimento é produzido ali. É claro que muitas contribuições podem, né, serem refletidas e pensadas, mas é preciso ter cuidado, né? O que é produzido numa realidade, né, de consulta de psicopedagoga, de fonoaudióloga, com um indivíduo é muito diferente do que nós, professores, temos como desafio em uma sala de aula com 30 crianças, com histórias muito diferentes, com realidades, contextos, tudo muito diferente. É outro trabalho, é outra situação. Portanto, não dá para transpor e dizer que inventou um método revolucionário de alfabetização, porque não é assim que funciona, tá certo? Bom, então, Piaget e Vygotsky, eles avaliaram as forças individuais e sociais do desenvolvimento. Ambos relacionam o sócio-individual, mas Vygotsky foca mais no social, dando ao social um papel específico no desenvolvimento. Para Piaget, as crianças individuais constroem conhecimento através de suas próprias ações. Entender é inventar. Para Vygotsky, a compreensão através do contraste social e origem. Entretanto, Piaget nunca negou o papel da igualdade social na construção do conhecimento. É possível encontrar em Piaget afirmações em que a individualidade e o social são importantes. Até porque o trabalho de Piaget, gente, ele é um trabalho que teve mais tempo, né? Vygotsky morreu com 36 anos. Ele estava no começo, né? E olha quanta contribuição ele já deixou pra gente. Mas ele estava no começo de sua carreira acadêmica. Piaget viveu mais de 80 anos, então é diferente. E Piaget teve acesso ao trabalho do Vygotsky, pôde, na verdade, desenvolver um diálogo com ele, rever sua própria teoria, né, nesse diálogo com Vygotsky, mas só depois, né, só muito tempo depois de sua carreira. Já Vygotsky não, ele já tinha acesso ao trabalho do Piaget, tá bom? Então, pontos de ruptura e interseção. Vygotsky colocou uma concepção bastante diferente da criança. Ele afirmou que mecanismos naturais governam o comportamento das crianças. Porém, antes dos 2 anos de idade, a criança participa das relações sociais. Mecanismos biológicos operam durante curto espaço de tempo, porém eles são substituídos rapidamente através das influências sociais. É isso, né? Mesmo a criança muito pequena, ela já nasce historicamente, culturalmente, né, localizada. Ela não nasce numa bolha, ela nasce dentro de um certo contexto. Esse contexto vai dando contornos a esse
processo de desenvolvimento e aprendizados que são únicos, tá certo? Assim que a infância termina, o indivíduo começa a participar das relações sociais. Relações sociais formam o contexto desenvolvente da criança e constituem a natureza da criança. Vygotsky considerou a criança como um indivíduo social. Piaget, muitas vezes, considera ela como um indivíduo antissocial, tanto é que Piaget fala da fala egocêntrica. Essa é uma outra diferença, tá? Para Piaget existe uma fala egocêntrica. Para Vygotsky, a fala sempre é social. Mesmo quando ela parece que eu estou falando comigo, eu estou falando, na verdade, com o outro, com o entorno. Tá certo? Para Piaget, relações sociais são secundárias à natureza biológica da criança. Então, essa é uma longa conversa, é uma longa discussão, até porque são obras muito densas, são obras que realmente exigem um estudo aprofundado e que tem realmente horas que parecem se encontrar e horas que se distanciam. Mas todas duas obras fundamentais para a nossa formação, tá certo? Bom, contribuições para pensarmos a alfabetização. Para Piaget, precisamos amadurecer para aprender. Para Vygotsky, precisamos aprender para amadurecer. Para mim, todos dois estão certos, né? Eu acho que existe um tempo de amadurecimento que não é limitado realmente, cada indivíduo, cada situação vai dar uma diferença muito grande. Nós somos organismos, como eu já disse em várias outras aulas, nós somos singulares, né? E acho que também as experiências, as aprendizagens vão dando essas diferenças também. Contudo, ambos concordam que o conhecimento é uma construção feita pelos sujeitos na relação com o mundo. Sujeito-objeto ou sujeito-objeto-sujeito, aprendemos na relação com o mundo concreto. E é isso que me interessa como professora alfabetizadora. Saber que esse meu aluno, esteja ele no estágio que estiver, esteja ele em que condições for, tenha ele as condições que tiver, eu preciso proporcionar a ele o máximo de experiências possíveis, pensando quem é essa criança, como é que é o desenvolvimento dessa criança, olhando para essa criança, não para a criança idealizada do Piaget, né? Olhando para essa criança, para essa realidade concreta dessa criança. Crianças, não é porque a criança você bota 30 crianças com 6 anos numa sala de aula que são todas iguais, né? Não é porque você bota 30 adultos com 30 anos numa mesma sala que eles vão ser todos iguais. Então, existem diferenças que precisam ser vistas. E aí eu tenho que oferecer para essas crianças experiências. Aí eu vou concordar mais com o Vygotsky, né? Eu vou ter que oferecer experiências para esses sujeitos para que eles possam aprender. A diferença social entre crianças que nascem numa determinada elite, que ao nascer já tem lá na porta do quarto, né? Bem-vindo ao mundo, Mateus. Aí tem o livrinho. Aí, né, o bebê tá lá na banheira, já ganha um livrinho para babar na banheira. Tem livrinho de pano, livrinho de plástico. O pai tem uma estante cheia de livro. É completamente diferente das experiências de uma criança que mora numa casa que ninguém lê, que não tem livro. Então, sabendo disso, eu como professora, eu preciso me organizar para oferecer o máximo de experiências positivas, significativas de leitura e escrita para essa criança. Aprendizados são produzidos na ação dos sujeitos, na experimentação, na investigação, na reflexão, na interação, na tentativa e erro. Quanto mais nossas atividades trilharem por esse caminho, mais possibilidade de sucesso construiremos, né? Isso, contribuição dos dois para o nosso fazer. A diferença do sucesso de muitas crianças, não todas, das escolas privadas ou de classes privilegiadas, não está relacionado ao método, mas à riqueza e diversidade de experiências que tem acesso, né? Então, a pessoa fala assim, mas na escola particular trabalha com o método lá da casinha feliz, trabalha lá com o caminho suave, trabalha lá com não sei o que lá, e a criança aprende. Mas será que ele aprende por conta da cartilha? Será que o método para essa criança vai fazer assim tanta diferença? Não. Sabe por quê? Porque essa criança tem uma pluralidade, uma diversidade de experiências, não todas,
né? Não tô generalizando. Tem criança que é de classe abastada, que é não sei o quê, mas os pais não valorizam a cultura, a leitura e a escrita. Então essa criança pode ter uma realidade bastante empobrecida também, tá certo? Então, mas a maioria, né, viaja, vai a museu, vai a teatro, vai a cinema, né? Tem uma família que às vezes fala mais de uma língua. Então, né? Vamos combinar. Muitas vezes essa criança... E se ela der um pequeno problema na escola, essa família vai ser chamada na escola e a escola simplesmente vai transferir para essa família a responsabilidade pelo sucesso escolar dessa criança. A família vai dizer, ó, leva no fono, no psicólogo, né? Dá teu jeito, né? Seu filho é que é o problema, né? Então... é completamente diferente da nossa realidade na escola pública, né? Então a gente precisa ter essa clareza, né? De que às vezes o sucesso não é o método, é tudo que você faz para além do método, né? Para além do método. O sucesso de Paulo Freire não foi pegar a palavra e dividir em tateti totu, jajeji joju, laleli lolu. O sucesso dele foi exatamente por proporcionar experiências que davam sentido ao tateti totu, o jajeji joju e o laleli lolu. Né? Então, calma, vamos vencer essa questão, né, de ficar no método, como se o método fosse a salvação da alfabetização, e desprezar essas outras experiências que são fundamentais para uma alfabetização bem-sucedida, tá certo? Então, é fundamental oferecer o máximo de experiências culturais e muitas vezes o que a escola faz é exatamente o contrário, é tirar das crianças essa possibilidade de uma vivência, de uma experiência, de uma interlocução, né? Quer dizer, a arte sai da escola, a literatura sai da escola. A criança das classes populares não tem acesso à literatura de qualidade. Só textos acartilhados. É o empobrecimento do sujeito. Empobrecer o sujeito é empobrecer a língua, empobrecer as possibilidades de alfabetização dessa criança. Tá certo? Então, isso aqui foi só uma pincelada, tá, gente? Para falar da importância realmente desses estudos, do socio-interacionismo, do construtivismo. A gente já viu com a Emília Ferreiro, que foi aluna do Piaget, mas a importância desses conteúdos, né? Longe de mim esgotar o assunto, isso aqui é uma obra são teóricos super densos, tá certo? Então, é só uma chamada para dizer assim, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer melhor, né? Esses teóricos para poder pensar a nossa prática, tá certo? Quem gostou, bate palma. Deixa o joinha aí, né? E se inscrevam no canal, acione o sininho para saber das próximas aulas. A gente está quase encerrando a alfabetização, pelo menos essa primeira conversa, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.